Muito bem, senhoras e senhores, nesse momento estou muito feliz de saber que esta Casa de Leis deu mais um passo, né? A gente tinha uma lei de 2013, no qual, quando eu fiz o requerimento para trazer os jovens, né, para essa Casa de Lei, a gente se deparou que tinha uma lei em 2013. Então, sem querer desmerecer o colega da época, o Elmar Júnior, que é o filho da vereadora hoje, Diva Cardoso, a gente só pegou a mesma lei e fez umas pequenas adequações, né, atendendo o momento mais de hoje, para poder a gente tirar esse projeto do papel e colocar em prática. E nessa última quarta-feira, a gente teve a grata satisfação de realizar a eleição nas escolas, né, onde 11 escolas participou, né, onde conseguimos fazer uma parceria com o cartório eleitoral, onde conseguimos simular, né, uma eleição da mesma forma de uma eleição que é feita para eleger os vereadores, para eleger prefeito, o presidente da República, deputado estadual, federal, governador, senador, enfim, foi simulada uma eleição do mesmo modo que acontece na realidade. Então, desde já a gente agradece aqui essa parceria do cartório eleitoral, aonde em pouco tempo a gente ia fazer essa eleição hoje, né? Mas como a gente estava aqui falando de leis, existe um requisito na legislação aonde as urnas não podem ser mexidas dentro de 120 dias das eleições originais. Então tivemos que puxar essa eleição muito rápida, né? Então, assim, até pedindo a compreensão dos senhores, que a gente foi falando muito rápido, porque tivemos que fazer essa mudança para poder conseguir efetivar, porque senão, confesso a vocês que ia passar mais esse ano e nós não ia conseguir colocar essa eleição para ocorrer. Então, gostaria de agradecer toda a equipe lá, também da Secretaria da Superintendência de Educação, na pessoa da Deuselina Kaline, e também o Murilo Ferreira, né, que presta serviço nessa casa, que tem se virado nos 30 nesse período, né, para que a gente pudesse realizar esse momento. Mas queria hoje, subo nessa tribuna para registrar a grande importância da realização das eleições do Parlamento Jovem 2026, um projeto que fortalece a cidadania e a participação democrática e aproxima o jovem do poder legislativo. No último dia 3 de junho de 2026, das 8 às 16 horas, os estudantes de diversas escolas de Porto Nacional participaram de um processo eleitoral democrático, utilizando as mesmas urnas eletrônicas empregadas nas eleições oficiais do país. Foi uma experiência única que permitiu os alunos conhecerem na prática o valor do voto e a responsabilidade de escolher seus representantes. O Parlamento Jovem foi construído em várias etapas. Iniciando, os estudantes participaram de uma seleção por meio de redações que foram avaliados pela equipe técnica da Superintendência Regional de Educação. Em seguida, os candidatos selecionados realizaram suas campanhas dentro das escolas, apresentando suas propostas aos colegas. Por fim, ocorreu a votação, conduzida com toda a seriedade e transparência que é um processo democrático exige.
Quero agradecer de forma especial o Cartório Eleitoral de Porto Nacional e a Justiça Eleitoral, que foram parceiros fundamentais, disponibilizando as urnas eletrônicas e toda a orientação necessária para a realização das eleições. Agradeço também à Superintendência Regional de Educação, aos diretores, coordenadores, professores e servidores das escolas participantes que acreditaram e apoiaram essa iniciativa desde o primeiro momento. Parabenizo todos os estudantes que colocaram seus nomes à disposição para representar suas escolas e todos aqueles que participaram do processo votante. A democracia se fortalece quando os jovens compreendem que sua voz tem um valor, que a política pode ser um instrumento de transformação social. O Parlamento Jovem Municipal é um investimento no futuro de que Porto Nacional está formando lideranças e despertando um senso de responsabilidade e preparando cidadãos mais conscientes para os desafios da nossa sociedade. Nesse momento, eu queria falar para vocês que essas 11 escolas que participaram tinha 3.600 alunos, né? Para vocês verem o tamanho ainda que está a abstenção, né? Então, eu trouxe alguns números aqui. De 3.600 alunos, participaram das eleições 2.007 pessoas. Foi uma grande conquista, porque foi o primeiro passo, João Leite. Mas ainda ficou 1.593 alunos sem participar, sem votar, que significa aí mais de 44% de abstenção, né, dos alunos que estavam matriculados para participar dessa votação. Só foi um número que a gente trouxe para a gente ver que ainda precisa de trazer mais políticos para que eles possam participar mais. Mas a gente observou também que muitos que não participou ficou encantado pelo projeto depois. Mas como a gente tem garantia lesura pelo processo, como foi feito de maneira, colocado o edital, né, existia prazo para tudo. Existia os prazos para fazer as redações, né, existia o prazo para as pessoas participarem, né, para fazer as redações, os prazos para as escolas participarem, né, e algumas pessoas, eu tive um relato de uma menina do colégio, até do Fani Macedo, que do Carmento Maia, né? Ela falou, ela é juvenil, presidente do juvenil, e perdeu o prazo. E ficou, como é que eu faço agora? Eu falei, infelizmente, agora vai ficar para a próxima edição, né? Porque se a gente fizesse de outra maneira, a gente não estava fazendo um processo com seriedade. Daí, infelizmente, a pessoa tinha que estar atento para se inscrever no tempo correto. Então, eu acho que a próxima edição, né, eu acredito que vai ser muito mais participativa. Mas eu fiquei muito feliz de saber que mais de 50%, né, participaram. Né, o colégio foi movimentado, 11 escolas, onde 2.007 pessoas passaram pelas urnas, né, já olhando ali seu primeiro voto. Então, e escolhendo os representantes de cada escola. Vou falar para vocês aqui, em primeira mão, e logo depois irei assinar também a portaria, onde vai ter falado como foi, né, os critérios, que houve 2 vagas que teve a distribuição de maneira mais justa, né? As escolas que receberiam 2 vagas eram o Pedro Ludovico e o militar, por a quantidades maiores de estudantes, né? Então, ao preencher todo esse primeiro requisito, depois a gente colocou uma regra geral. Participaram 24 alunos, né? 24 candidatos,
aonde nós teríamos que escolher 15 para ser a quantidade de cadeiras aqui dessa casa. Então, as primeiras 13 foram feitas de forma por votação normal, né? E as outras 2 também por votação normal. Mas o que fizemos? A gente pegou os 11 que tinham perdido, né, de forma direta, e nós utilizou como se fosse aquela vaga por sobra, né? Pegamos os mais votados dos 11, né, que, no geral, que ocupou as últimas 2 vagas para fazer os 15 parlamento vereador jovem desta casa. Mas vai estar assinada a portaria para qualquer mais esclarecimento, qualquer dúvida, para vocês, tiver qualquer dúvida, pode nos perguntar que a gente está apto a responder. Mas vamos lá conhecer quem são os nossos 15 vereadores jovens desta casa. Eu tenho um recado para os homens, viu, miúdo? Tem um recado para os homens, Geilson, João Justino, meu amigo Heitor ali, Marconi, Giovano dos Santos e Júnior de Cesário, viu, João Leite? João Leite eu falei por último, porque é o mais, né, mais experiente de nós. Eu quero dizer para vocês que os homens perdeu mais 2 espaços para as mulheres, tá? Aqui hoje, o jovem parlamento, o jovem vereador, vai ser composto por 8 mulheres e 7 homens, viu? Cuidado para 2028, viu? Muito bem, então eu queria parabenizar o Aico Renato Lopes da Silva, Beatriz Barreira Lopes, Carlos Daniel Calvocante, Emily Miranda Gomes Cardoso, Gabriel Henrique Costa, Isabela Pedroso da Luz, Kaila Monteiro Nape, Lorena Ferreira, Luli Bispo Deneiro, Matheus Vaz, Miguel Gabriel Ferreira Cruz, Mônica Rodrigues de Souza Mascarenha, Pablo Henrique Ferreira dos Santos, Renato Ribeiro de Souza e Vanessa Pereira Mendes. Esses são os nossos jovens vereadores que ficarão aí, né, compartilhando conosco até final de novembro para ter essa experiência, né? E como foi acabado de aprovar o nosso requerimento, está previsto, né, para que a gente receba eles aqui no dia 25, né? Vamos tentar fazer uma belíssima cerimônia para recepcionar esses 15 vereadores jovem parlamentar, né? A nossa ideia é que cada um dos senhores abrace um desses jovem vereador, que possa compartilhar as experiências do dia a dia de vocês, né, com eles. E aqui a casa, no qual me compete como presidente, a gente vai estar fazendo alguma sessão de simulação, vai estar agendando em lugares como fórum, prefeitura, governo do estado, para que a gente possa proporcionar isso nesse decorrer desse período. Então, a gente vai encerrar essa primeira edição no final de novembro, né? E no final a gente vai coroar eles com um diploma de encerramento de participantes, né, do jovem, né? Eles vão ter o privilégio de ser o primeiro jovem parlamento vereador de Porto Nacional e do Norte do país. Portanto, senhoras e senhores, muito obrigados a todos os parceiros e parabéns aos jovens parlamentares eleitos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa experiência seja apenas um início de grande trajetória de participação cidadã. Muito obrigado a todos vocês.